Olá, eu sou a professora Adriane Leonardo e na aula de hoje nós vamos estudar os verbos de ligação, um assunto muito importante para a compreensão da análise sintática. Nesta aula, eu também vou explicar por que alguns macetes sobre estes verbos são perigosos. Mas antes de irmos à explicação, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas aulas. O que são os verbos de ligação? Os verbos de ligação, também chamados copulativos ou relacionais, são aqueles que ligam o sujeito a um termo que indica estado ou característica, o chamado predicativo do sujeito. Por exemplo, algumas propagandas são doidas. Vamos destacar o verbo desta oração. Nós temos aqui então o verbo são. Quem é o sujeito da oração? Algumas propagandas. Então nós temos aqui o sujeito da oração e nós vamos perceber que o verbo está ligando o sujeito a uma característica. Qual é essa característica? Doidas. Então a palavra doidas é uma característica do sujeito. Nós vamos chamar este termo de predicativo do sujeito. Nós vamos perceber que este verbo está aí apenas para ligar o sujeito a essa característica, que é o predicativo. Portanto, nós podemos chamá-lo de verbo de ligação. Uma outra característica desse tipo de verbo, como nós já vimos no conceito, é que o verbo de ligação indica um estado, uma mudança de estado, ou seja, ele é diferente dos verbos nocionais, que são aqueles que indicam ação ou fenômenos da natureza. É muito importante que você não confunda o predicativo com o predicado. O predicado é tudo isto, são doidas. Então, tudo isto é o meu predicado e o predicativo fica dentro do predicado. Muitas provas têm cobrado as variações semânticas expressas por esse tipo de verbo. Eles podem representar estados que variam entre mudança ou estado permanente. Nós vamos falar agora sobre alguns valores semânticos que os verbos de ligação expressam. Dependendo do contexto, eles podem variar. Então, por exemplo, o verbo de ligação pode representar um estado aparente. Carlos parece nervoso. Aqui nós temos um verbo de ligação porque ele está ligando o sujeito, que é Carlos, a uma característica que é nervoso, ou seja, ao seu predicativo. Este verbo, que é o verbo parecer, aqui neste caso, vai dar a ideia de estado aparente, ou seja, o Carlos não é, segundo essa oração, nervoso sempre, mas naquele momento ele parece nervoso. O verbo de ligação também pode expressar mudança de estado. Por exemplo, meus alunos ficaram tranquilos. Nós temos aqui um verbo de ligação, nós temos o sujeito, meus alunos, e temos o nosso predicativo, que é a palavra tranquilos. Nós vamos identificar, então, que este verbo está ligando o sujeito ao predicativo. Nós vamos também perceber que a palavra ficaram mostra essa mudança de estado, ou seja, subentende-se que eles não estavam tranquilos antes, mas que eles ficaram tranquilos, ou seja, esse estado mudou. Outro exemplo. Minha irmã virou coordenadora da escola. Nós temos então aqui o nosso sujeito, minha irmã. Nós temos o verbo, que é o verbo virou. Como ele está ligando o sujeito a um predicativo, nós temos um verbo de ligação. O predicativo é coordenadora da escola. Esse predicativo nem sempre vai ser representado só por um adjetivo. Se eu tenho um verbo de ligação, automaticamente eu vou precisar de um predicativo. Sobre a semântica do verbo, nós vamos perceber que se a irmã virou coordenadora, houve aí então uma mudança de estado. Por isso, nós temos aí essa semântica do verbo. Mas se, por exemplo, eu digo, eu virei o rosto para ele, o verbo virar não será verbo de ligação. Por isso é muito importante observar o contexto. Então, neste exemplo, o verbo virar está ligando o sujeito ao seu predicativo. Um outro exemplo. O garoto tornou-se corajoso. Nós temos então aqui o nosso verbo de ligação,
porque ele está ligando o sujeito, o garoto, ao seu predicativo corajoso. Então, este verbo de ligação está ocupando a sua função. Mas no valor semântico, ele vai indicar o quê? Uma mudança de estado. Quando eu digo que o garoto tornou-se corajoso, é possível entender que ele não era corajoso, mas que a partir daquele momento ele passou a ser. Por isso, nós temos esse valor semântico de mudança de estado. Além do estado aparente e da mudança de estado, o verbo de ligação também pode indicar um estado permanente. Por exemplo, meu amigo é feliz. Este verbo aqui é um verbo de ligação, ele está ligando o sujeito, meu amigo, à palavra feliz. Então, nós temos o sujeito sendo ligado a um predicativo. Nós vamos observar, então, que o verbo ser indica esse estado permanente, ou seja, o amigo é feliz. Se eu colocasse, por exemplo, o amigo está feliz, eu não teria o mesmo sentido. Ou seja, aqui eu não tenho uma condição, mas eu tenho a essência desse amigo, que é ser feliz. O verbo ser aparece quase em todas as provas que falam sobre o verbo de ligação, e ele é muito fácil de ser identificado. O verbo de ligação também pode expressar estado continuado. Por exemplo, as crianças continuam agitadas. Então, nós temos o verbo de ligação, que vai ligar o sujeito, as crianças, ao predicativo agitadas. É importante perceber que este verbo continua uma condição que já existia antes, por isso o valor semântico de estado continuado. Um outro exemplo, meu amigo permanece triste, ou seja, eu tenho aqui a ligação do sujeito, meu amigo, ao seu predicativo triste. Temos o verbo de ligação. Então, quando eu digo que ele permanece triste, quer dizer que antes ele estava triste e que ele continua triste. Um outro valor semântico que o verbo de ligação pode expressar é o estado transitório ou circunstancial. Por exemplo, Carla está inquieta. Temos o verbo de ligação, ele liga o sujeito ao predicativo inquieta. E nós vamos perceber que esta oração não está dizendo que Carla é essencialmente inquieta, mas que naquele momento ela está inquieta. Por isso, então, é sempre importante avaliar a condição daquele verbo, a forma como ele é constituído para então expressar o seu valor semântico. Como é que eu vou identificar se um verbo é realmente de ligação? Existem alguns macetes, como por exemplo, a sugestão de algumas listas para alguns verbos essencialmente de ligação. Mas quando nós estudamos a predicação verbal, eu não posso dizer que um verbo é, em sua essência, um verbo de ligação, porque eles podem variar, mudar. Então, existe aquela lista básica do verbo ser, estar, ficar, permanecer, viver. Essa lista, ela traz sim uma facilidade para que você reconheça os verbos que geralmente são verbos de ligação, mas ela pode ser perigosa porque existem outros verbos que não estão nessa lista, mas que assumem a função de verbo de ligação, e os próprios verbos da lista, às vezes, não estão na condição de verbo de ligação. Então, o primordial é saber se o verbo está ligando o sujeito a um predicativo, ou seja, um termo que traz essa característica ou esse estado sobre o meu sujeito, e verificar também o valor semântico desses verbos, já que os verbos de ligação não indicam a ação. Então, vamos ver como é que isso funciona. Nós temos aqui a oração. Ela está feliz. Nós vamos identificar o nosso verbo. Se eu tenho aqui o verbo estar, quer dizer que ele automaticamente vai ser de ligação porque ele está lá naquela listinha que eu decorei? Não. Eu preciso avaliar a condição deste verbo para então dizer se ele é um verbo de ligação. Nós vamos então olhar para o nosso sujeito. Nós temos aqui o sujeito, ela. E nós temos, após o verbo estar, uma característica que é feliz. Então, eu posso dizer que feliz é uma característica do nosso sujeito ela? Sim. Então, o verbo aqui está ligando o sujeito ela a uma característica que é feliz. Nós vamos chamar essa característica de predicativo. O verbo estar é, portanto, um verbo de ligação. Ele não está aí dando uma ideia de ação, e sim uma ideia de ligação, ou seja, um estado. Vejamos o outro exemplo. Ela está no quarto.
Nós temos o verbo escrito da mesma forma do nosso primeiro exemplo. Então, eu já posso classificar como verbo de ligação? Como eu disse, nós vamos avaliar a condição deste verbo. Então, nós temos aqui o nosso verbo, temos o nosso sujeito e vamos observar o termo que está após o verbo. Após o verbo, nós temos no quarto. No quarto é uma característica do meu sujeito? Não. Então, eu já tenho pistas de que este verbo pode não ser de ligação. Este verbo indica um estado? Também não. Indica que a pessoa está em um local, ou seja, no quarto é o lugar em que a pessoa está. Mais à frente, nas próximas aulas, nós vamos observar que o nome dessa função sintática é adjunto adverbial. Então, aqui eu não tenho um verbo de ligação, eu tenho um verbo chamado nocional, e esse verbo vai ser um verbo intransitivo, que é uma das subdivisões dos verbos nocionais. Ou seja, no quarto não é um predicativo, no quarto nós chamamos de adjunto adverbial. Se você não sabe o que é um adjunto adverbial, não precisa se preocupar com isso agora, porque nas próximas aulas nós explicaremos. Vamos ver o nosso próximo exemplo. Eles ficaram tristes. Nós temos aqui o nosso verbo, que é o verbo ficaram. Vamos olhar para o sujeito. Sujeito eles. Após o verbo ficaram, eu tenho a palavra tristes. A palavra tristes representa uma característica do sujeito? Sim, não é? Eles ficaram tristes. Ou seja, nós temos aí uma mudança de estado. Nós vamos então dizer que este verbo está ligando o sujeito a um elemento que nós chamamos predicativo. Este verbo é, portanto, um verbo de ligação. Como eu falei no início, esse predicativo pode representar o estado, e esse estado pode ser permanente, transitório e todos aqueles valores semânticos que nós já vimos. Vamos ver nosso próximo exemplo. Eles ficaram na sala. Nós temos aqui, então, o nosso sujeito, que é o sujeito eles. Temos o verbo ficaram. Este verbo, mesmo que esteja escrito da mesma forma que o verbo do exemplo anterior, não vai expressar necessariamente a mesma predicação. Ou seja, ele não vai obrigatoriamente ser um verbo de ligação. Para saber isso, eu vou olhar o termo que vem após ele. Nós temos, então, na sala. Na sala não indica uma característica do sujeito, não indica um estado, uma mudança de estado. Na sala é o lugar em que essas pessoas estavam. Então, nós temos aqui na sala, que não é um predicativo, como nós vimos anteriormente. Quando eu tenho essa expressão de lugar, eu chamo isso de adjunto adverbial. Se eu não tenho um predicativo, eu não tenho verbo de ligação, porque a principal função de um verbo de ligação é ligar o sujeito ao seu predicativo. Nós vamos chamar este verbo aqui de verbo intransitivo. Também nas próximas aulas nós vamos aprender o que é um verbo intransitivo, o que é um verbo transitivo. Então percebam que estes verbos que nós acabamos de ver geralmente estão nas listas de decoreba para que se reconheçam verbos de ligação. Mas, além dessa lista, você precisa identificar se esses verbos de fato estão ligando o sujeito ao seu predicativo, porque nem sempre eles exercerão essa predicação pré-determinada. Vamos observar mais dois exemplos. João andava triste. Nós temos aqui o nosso verbo. Nós vamos perceber que andava não significa caminhar. Neste caso, eu tenho aí um estado em que João se encontrava. Nós temos então o sujeito, João, e esse sujeito se liga ao predicativo que é triste, ou seja, triste se refere a João, o nosso predicativo. O sujeito se liga ao predicativo por meio do verbo. Então, nós temos um verbo de ligação. Andar não indica uma ação, ele indica um verbo que vai expressar aí esse estado. Agora, observe este outro exemplo. João andava bastante. Nós vamos observar que este verbo andava não significa aí a forma como João estava. Ele indica a ação de caminhar, ou seja, nós temos um verbo nocional. Nós temos aqui o sujeito, que é João. Bastante não expressa uma característica de João. Nós temos aqui bastante ocupando a função de adjunto adverbial,
Ou seja, o verbo andar deste segundo exemplo não é o mesmo verbo andar do primeiro. Então, aqui neste caso, eu não tenho um verbo de ligação, eu tenho um verbo nocional, nós temos um verbo intransitivo, que é um dos tipos dos verbos nocionais. Por enquanto, é importante que você observe como identificar o verbo de ligação. As outras predicações verbais nós vamos aprender ao longo das aulas. Nesta aula, nós estudamos os verbos de ligação. Nós vimos que esses verbos ligam o sujeito ao seu predicativo e eles também expressam estado ou mudança de estado, tendo aí vários valores semânticos que podem ser atribuídos a esses verbos de acordo com o contexto. Nós vimos também que o mais importante não é decorar uma lista de verbos, mas saber como eles se comportam em determinados contextos para então avaliar se eles são ou não verbos de ligação. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e não se esqueça de curtir este vídeo e de compartilhar com os amigos. Tchau, tchau!